Começamos aí, né? Estamos ao vivo. Só que estava esperando a nossa live iniciar, só ajustando aqui a câmera que a gente fica. Opa, tudo bom, pessoal? Boa tarde. Estamos dando início aqui à nossa live já dos precatórios do Fundef, um tema que a gente vem tratando há algum tempo com a nossa categoria e cada vez mais a gente tem visto aí se aproximar a concretização desse direito. Lembrando sempre que isso é uma luta que a gente vem travando ao longo dos anos aí numa frente norte-nordeste. O companheiro Matheus está aqui presente, que é o nosso secretário-geral do Sintep, mas também é um membro da Frente Norte-Nordeste, que mais tem acompanhado esse debate em Brasília, em outros espaços também. Está aqui o Valmir Brelaz, como todo mundo já conhece, aqui dois ilustres companheiros de luta aqui. O Brelaz é o nosso consultor jurídico e tem acompanhado também esse debate em todos os lugares desse estado aqui, também nesse debate com a Frente Norte-Nordeste. E a nossa intenção hoje aqui é fazer uma live que a gente possa novamente trazer elementos que a gente já tratou com vocês, já deu informações, um pouco do histórico. O Matheus vai fazer uma pincelada rápida nisso, fazer um resgate histórico rapidamente sobre os precatórios do Fundef. E aí a gente passa também para o Brelaz dar atualização assim, de última hora para a gente, de tudo aquilo que se desenrolou nas últimas 2 semanas, pelo menos aí, tá? Esse debate da questão do depósito em juízo, já que já tem do valor de quase R$1 bilhão, que é a primeira parcela daquilo que a gente tratou anteriormente, e aí um pouco a gente vai discutir as pessoas que têm direito, como é que a gente vai fazer, o valor dos juros, o que a gente, né, qual é o debate que a gente traz para isso, para a categoria também. Então isso vai ser tudo explicitado aqui, bem negritado, colocado para todo mundo poder entender. Aproveitem e compartilhem o link dessa live o máximo possível, porque é importante que mais e mais companheiros e companheiras tenham acesso a essa informação, para que, inclusive, além de saber o seu direito, de cobrar, de correr atrás, também não sejam enganados, né? Porque, infelizmente, tem muita gente usando de má fé, faz informações de vários precatórios que nem tem a ver com o Fundef, mas ficam aí ludibriando a categoria e, às vezes, até aplicando golpes. Então, vamos ficar atentos ao debate. E a gente vai passar aqui rapidamente para o nosso companheiro Matheus Ferreira, que vai fazer também uma saudação e um breve histórico desse debate que a gente já tem acompanhado aí do nosso precatório. E depois a gente passa também para o Brelaz, para fazer aí a intervenção e trazer os elementos da novidade do que tem por aqui, tá? Lembrando que a gente não está no chat lá, nossa comunicação está acompanhando aí do Face, foi optado pelo Face dessa vez por conta do alcance, que é um pouco mais facilitado, embora o YouTube, a pessoa para entrar não tenha que ter conta, né, necessariamente, mas o Facebook é a nossa rede de comunicação, de transmissão, que fica o maior alcance para a nossa categoria, para o público, inclusive, que está aí acompanhando agora. Mas a gente pede para vocês aí multiplicarem o máximo possível a informação. As perguntas que forem surgindo, a gente vai tentando agrupá-las e vai trazendo depois para o debate aqui também, para a gente poder tentar colocar tudo aqui bem explicitado, como a gente falou, bem transparente para a nossa categoria e poder garantir esse nosso direito aí, que está, como eu disse, mais próximo do que nunca de se concretizar agora, que já há o depósito em juízo do valor da primeira parcela para o Estado do Pará, tá bom? Então vamos lá, Matheus. Áudio, liga o teu microfone. Pronto. Boa tarde a todas e todos. Nós vamos fazer rápido um breve histórico do que é esses precatórios, né? Na época do Fundef, que foi o início da política de fundo, a União deveria complementar um percentual dos seus recursos, né, aos estados e municípios, tá? Tanto quanto para complementação a título de pagamento de salário, né, quanto para a manutenção do desenvolvimento do ensino. Em regra geral, é isso. Então, a União deixou de complementar esses valores que deveria ter complementado à época, ou seja, o percentual que lhe caberia por lei, e alguns estados entraram com ação judicial requerendo esse dinheiro. E esses estados que entraram com a ação, todos os estados e municípios que entraram com a ação dentro do prazo, que estavam dentro de todos os critérios, que foi comprovado que a União deixou de investir, que deveria ter investido, tiveram êxito. Tá? A ação lá não é do Sintep, ela é do ente federado, ou seja, na nossa live aqui, coube ao estado fazer isso. Tá? E nós estamos agora, esse ano, no estado do Pará, vivenciando o que já ocorreu, certo? Em outros estados e municípios, principalmente aqui do Ceará, da Bahia, do Maranhão, tá? Então, e do Pernambuco, né? A gente pode estar citando, tem Manaus também, tá? Então, o que aconteceu durante todo esse processo? Tá? A gente já
resolveu se organizar, e o Sintep faz parte, como o Beto falou, da Frente Norte e Nordeste, porque a gente viu que esses recursos, tá, da educação estava correndo o risco de sair para a educação, ou seja, esses recursos estavam sendo direcionados, tá, para a prefeitura gastar como quisesse. E nós fizemos muita luta, muita mobilização, muita pressão aos parlamentares, e a gente conseguiu inicialmente fazer com que esses recursos pudessem vir para a educação. Essa foi a primeira vitória que nós tivemos nessa luta. No entanto, o Tribunal de Contas, tá, da União dos Estados e Municípios começaram a criar entraves, né, no sentido de que esses recursos pudessem ser subvinculados, como a lei do Fundef, né, definia à época, para os profissionais do magistério. E aí, basicamente, estava se vedando a isso, né? Então, nós fizemos aí, mesmo no governo Bolsonaro, uma luta política, onde houveram, né, emendas na Constituição, e dentre essas emendas nós conseguimos incluir aí, tá, a subvinculação, ou seja, incluir que os estados e municípios, ao receberem o recurso do Fundef, de precatórios, possam assegurar os 60% desses valores para a educação. Isso foi um avanço que nós tivemos, mas a gente sabe que sempre, né, os estados querem abocanhar as maiores fatias para si e criar entrave para os trabalhadores, tá? Então, nós temos enfrentado vários entraves. Um deles é o deságio, ou seja, os entes federados estão abrindo mão de determinados valores para fazer acordo com o governo do estado, né? Existe legislação para isso e, em regra geral, estão abrindo mão, vamos dizer assim, de 40%, né, desses valores aí, para poder, na ânsia, na angústia, na sede, receberem logo esse dinheiro. Então, essa é a nossa primeira luta. A segunda luta que a gente tem travado pela Frente Norte e Nordeste é garantir, tá, que o Estado possa repartir não apenas o devido, mas repartir todo o arrecadado. O que eu quero dizer com isso? Tá? Tem estados que só quer pagar o valor devido, ou seja, se foi, estou falando simbolicamente, o Brelas depois vai dar um informe mais detalhado, mas se a dívida da ação processual foi 1 milhão, tá? Quando a União repassa esses valores, eles são corrigidos, são atualizados, tá? E os estados só querem repassar aquele valor que foi originário da ação, ou seja, um valor muito defasado, diga-se de passagem, tá? Além disso, tá? Os estados também, municípios, querem arrecadar o imposto de renda, e nós somos contra. Ou seja, quanto menos ataques, né, nesses recursos, menos taxação tiver, para nós melhor. Então, esse é o nosso desafio, tá, que a gente está, e a gente, nesse processo todo, e nós vamos iniciar efetivamente, né, como de forma até um pouco tardio, porque o Estado tem se negado a discutir conosco, né, Brelas? Nós estamos aí bastante tempo, já enviamos vários ofícios para todas as secretarias, órgãos do Estado de competência, e nunca tivemos uma reunião específica. Então, esse é o cenário. E aí, Beto, acho que você pode retomar aí para a gente fazer essa introdução dessa discussão. Ok, Matheus, obrigado por essa pincelada, como a gente falou, mas rapidamente, porque já choveu aqui, para deve estar atento no chat, aí já choveu, pergunta. Vou fazer uma forma, pessoal, de atualização do debate, tentar nivelar o máximo possível a discussão, tá bom? Mas eu quero me antecipar aqui, para dar alguns retornos logo, porque são muito da esfera política mesmo do debate, né? O Matheus colocou aqui sobre o pagamento de todo o valor, pessoal. Desse R$1 bilhão praticamente que o Estado vai receber, metade disso é de juros, né, praticamente, metade de juros. E a gente não tem um valor exato ainda, mas de 973 milhões, né, metade praticamente de juros. E aí os estados, em lobby, mobilização, conseguiram uma decisão do Supremo no final do ano passado que desobriga, não impede, a palavra não é impedidos, né? Ficam desobrigados a usar essa parcela de juros para pagamento de
de, de precatórios, mas não impedidos. E a gente tem dito isso. O governo tem que usar o recurso para valorizar toda a categoria. E aí, Brela, aqui, tem gente perguntando aqui, assim, por que não para todos? Esse é um debate antigo, né, que a gente veio travando lá de trás, que a gente, inclusive, só para lembrar aqui ao Jorge Pinheiro, tem mais um companheiro que colocou a Varenga, nossa defesa de 2016 para o debate à tona, a discussão do precatório veio para nós defendemos que toda a categoria, inclusive a acompanhada de funcionários de escola, toda a categoria, independente de período que está agora, pudesse receber parcela disso de maneira escalonada, é claro. Mas veio a lei de 2019, junto com a emenda constitucional, e amarrou quem teria o direito, tá bom? Obrigatoriamente quem recebe é quem tem naquele período de vigência do Fundef. Só que, como a gente falou, o governo não é impedido de usar a parcela dos juros para poder avançar na política para toda a categoria. Mas é um debate que eu vou chamar os Prelais aí responder, porque já tem perguntas aí acontecendo, quem tem direito, a tramitação. O Marcos, que é um companheiro professor da Unifespa, né, o Marcos Mascarenhas, ficou entre 2001 e 2006 na rede, pergunta quais são os procedimentos, Prelais. Tem a questão da lei que tem que ser discutida, enfim. O Prelais vai ter aí pelo menos uns 15 minutos para poder, se precisar, relatar tudo pontualmente aí, tá bom, Prelais? Coloca bem aí e a gente vai tentar pegar depois no chat as perguntas e ir dando retorno. Tem uma pergunta muito importante, Prelais, anota, por favor, aí logo, que é da Josiana, minha companheira do Leão, de Ananindeua, tá bom? Que é a companheira Josiana Araújo, que ela pergunta uma coisa que é uma tese levantada. Eu acho que alguém questionou isso. Se o precatório é do Fundef, quem trabalha com ensino médio tem direito a receber? Porque desde quando ela entrou no ensino médio, entendeu? E eu, particularmente, coloquei para ela que todo mundo que está na rede recebe de maneira que estava no período deve receber, tá? Mas isso é uma preocupação porque surgiu uma dúvida de que quem não estava no fundamental, já que o Fundef financiava o fundamental, né, até naquele momento, pudesse não estar incluído na pauta para recebimento do precatório do Fundef. E também o pessoal de educação infantil, portanto, né, que também não estava previsto dentro do Fundef, né, aquele valor do ensino fundamental. Então, é bom a gente pegar esses elementos aí. Eu sei que a tua fala está organizada, mas no final, por favor, resgata esses pontos e a gente vai vendo as perguntas aqui para a gente ir colocando no debate também, tá? Vamos lá. Bem, pessoal, boa tarde, Beto, Matheus e tal. Olha só, nós vamos discutir aqui sobre o precatório do Estado, propriamente dito, mas algumas questões, claro, nós estamos trabalhando em precatório do Fundef, ele tem a ver com os municípios, mas nós vamos centrar aqui na questão do precatório do Fundef, do Estado. Então, olha só, pessoal, o Estado ingressou com esta ação em 2004, ou seja, são 20 anos. E aí já vem a primeira pergunta. Muitas pessoas até indagam por que o Estado está recebendo só agora e vários estados estão recebendo, já receberam a primeira, a segunda, a terceira parcela. E às vezes as pessoas até dizem, já recebeu e não pagou. Bom, primeiro porque cada estado tem o seu processo. E alguns estados entraram antes, ou dependendo do ministro, né? Nós temos aqui, por exemplo, os estados que entraram, pessoal. Foi Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe. Então, esses estados entraram e tem um crédito, digamos assim, um valor aproximado de 30 bilhões, que envolve todo esse valor de precatório, né? de Fundef, essa perda que foram buscar, são aproximadamente 20 bilhões esse resultado. Bom, o Estado entrou em 2004, né, cobrando um valor de perda do Fundef de 2 bilhões, eu vou sempre falar em valores arredondados, 2 bilhões 230 milhões, né? Em 2017, houve o julgamento deste caso, o processo favorável, o processo transitou em julgado em 2021, ou seja, sem possibilidade de recurso, e aí o Estado entrou naquela fase de execução, de cobrar. Ele cobrou inicialmente o valor de 9 bilhões e 400 milhões, né? Esse foi o valor cobrado pelo Estado.
A União apresentou impugnação desse valor e reconheceu o valor de 1.819 bilhão, ou seja, esse é o conhecido, que a gente chama de valor incontroverso. Diante disso, o Estado pediu, então, olha uma coisa muito importante, ele pediu em 2022 o pagamento a inscrição no precatório desse valor de 1.800 bilhão. Esse valor foi inscrito em 2023 e foi pago a primeira parcela, porque a emenda constitucional 114 estabelecia o parcelamento de 3 vezes desse valor, 40%, 30% e mais 30%, que inclusive foi derrubada essa tese, mas de qualquer maneira a complementação, a liberação do orçamento para que se pagasse só de uma vez, Beto e Matheus, não foi possível no estado do Pará, por isso que se pagou essa parcela. E vejam bem, sobrou um valor, porque eu vou dizer isso, sobrou um valor de 4 bilhões e 412, que é o valor controverso. E eu vou logo abrir uma polêmica muito séria, que hoje, exatamente hoje, nós soubemos que o Estado fez um acordo deste valor controverso. E eu posso até dizer que é um acordo assim completamente sem transparência nenhuma, porque como o Matheus falou, nós já estamos pedindo audiência com o Estado, porque é o Estado que é o autor da ação. Não foi o Sintep, porque a legitimidade de cobrar é do Estado. E nós já estamos pedindo audiência com o Estado há mais de 3 anos. Eu lembro que eu, particularmente, fui convidado por uma equipe da transição de governo, que inclusive participava a atual vice-governadora, e uma das sugestões que eu falei foi justamente para que eles divulgassem essa questão do precatório do Fundef, que era muito importante isso para os servidores. Mas eles ficaram numa obscuridade, assim, numa falta de informação muito grande. Nós já tentamos várias vezes reuniões com a Procuradoria, com a CEPLAD, com a SEDUC, e eles simplesmente não param. E agora, isso que nós estamos vendo, Beto, Matheus, pessoal, é uma coisa muito grave. Eles fizeram um acordo agora nesse valor controverso de 800 milhões. Olha o que eles dispensaram, só pelo valor que eles estão cobrando. Nós pegamos agora esse acordo. E isso porque nós nos habilitamos extraoficialmente no processo do Supremo Tribunal Federal. Não é porque o Estado está incomodado. É muito grave isso. Eles fizeram um acordo de 800 milhões para uma dívida que eles estavam cobrando de 4 bilhões. Então, isso aí depois nós vamos debater melhor, porque nós não temos, inclusive, elementos mais concretos para estar discutindo agora com você. Mas o que a gente já pode adiantar é realmente isso, desse deságio assim, pesado desse acordo feito sem informação nenhuma para a categoria. Bom, eu podia aqui fazer um histórico sobre essa questão do Fundef, o que originou, mas eu vou poupar nesse momento, porque é muito complexo. Eu vou direto para as questões mais concretas e que a gente observa, né, aqui no dia a dia. Já que o valor, desculpa, faltou falar essa parte importante, já que o valor da primeira parcela já foi depositado na Justiça, ela primeiro é depositada na Justiça, porque transcorre no Supremo Tribunal Federal. O Estado já se habilitou para que este valor seja depositado na sua conta. Isso é normal, porque tem que vir para a conta do Estado para poder fazer a aplicação desses recursos. Ainda não há um despacho nesse sentido. Pelo menos nós ainda não observamos no Supremo Tribunal Federal. E esse valor vem para a conta do Estado. E a partir daí que vai ser destinado. Qual será essa destinação desse valor? Que é nesse sentido que nós vamos iniciar praticamente o mais importante das questões. Primeiro, eu fiz aqui, quem tem direito de receber? Que essa é uma das perguntas do milhão. Quem tem direito de receber? Né? Então, eu fiz o seguinte. Primeiro,
profissional do magistério, né, que trabalhou no Estado, no ensino fundamental, no período de 1997 a 2006, que foi o período do Fundef. É bom dizer por que esse período, porque foi o período em que vigorou a lei do Fundef. Foi 2006, propriamente dito, mas entrou em vigor em 97 e as perdas ocorreram a partir de 1998 a 2006. Esse é o período amplo. Então, quem trabalhou nesse período amplo vai ter direito, com certeza. E no ensino fundamental. Outra, digamos assim, categoria. Os profissionais do magistério que trabalharam no Estado, no ensino básico de 1997 a 2006. Aí, Beto, eu respondo aquela primeira pergunta, né? E é muito, realmente, está surgindo muito. Já que o Fundef, naquele período, era para o ensino fundamental, por que agora os servidores do ensino médio vão receber? Bom, primeiro tem uma coisa objetiva. A lei, uma lei de 2022, é a lei, deixa eu ver se eu tenho aqui, pessoal, é a lei 14.325, ela estabeleceu que será para os servidores da educação básica. Ela abrangeu todo o sentido. E também nós temos que observar que naquele período também o ensino médio ele era financiado direto ou diretamente pelo Fundef. Então, a própria lei já reconheceu. Então, não precisa ser o professor beneficiado, não precisa ser exatamente o professor da educação básica. Bom, um outro grupo aqui. Tá, tem esse e tal. Bom, a Lei 14.325 de 2022 é uma lei que alterou a Lei 14.103, que é o novo Fundeb. Ela deixou bem claro ou expresso quem serão os beneficiários, né? Ele diz o seguinte, vejam bem: terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo os profissionais do magistério, da educação básica, que estavam em cargo, emprego ou função integrante da estrutura do Estado, né, com vínculo, vejam bem, estatutário, seletista ou temporário, desde que efetivo exercício naquele período, durante o período em que ocorrer o repasse a menor do Fundef, de 1997 a 2006. Então, esses servidores, pelo menos é o que estabeleceu a lei, depois de muitas interpretações, mas essa lei, que é uma lei federal, estabeleceu os servidores que terão direito, são os servidores desse período amplo. Aí vem, nada é redondo, aí vem a primeira polêmica, a primeira questão. Mas são os servidores de todo esse período ou só o período da ação que foi dada entrada? E aí, por exemplo, a ação do Estado, ela foi dada entrada em 2004 e cobrava a diferença de 98 a 2003. E a decisão do Supremo Tribunal Federal foi de 99 a 2003. Então, o primeiro questionamento: os servidores que terão direito são esses que trabalharam nesse período amplo que eu falei, ou só os servidores que foram abrangidos, são abrangidos pela ação deferida, julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal? Isso é uma coisa que a gente vai ter que deliberar, pelo menos pela opinião do Sintep e tal, para poder pleitear junto ao Estado, né? O dia que ele nos receber. Vamos lá, outro período. Bom, então, uma das questões que a gente tem que abordar é o seguinte: como tem servidores, beneficiários que não são mais do quadro, ou aposentados, ou que trabalharam naquele período como temporário, é importante dizer isso. Se o servidor naquele período trabalhou como temporário, foi embora e tal, não está nem morando no Estado, como é que eles vão ser encontrados? Pelo menos o que a gente está observando nas leis
que já ocorreram, eles serão encontrados através de edital, ou o Estado vai dar um tempo para que apresentem requerimentos, já que eles não têm no banco de dados, ou se tiver nos bancos de dados. Então, olha o problema que nós vamos ter primeiro, para localizar todos os beneficiários, porque não são só os servidores em atividade. Aí vem uma pergunta também polêmica, eu diria. E os servidores atuais, que não são do período abrangido pelas perdas do Fundeb, eles vão ter direito a alguma coisa? Eu posso responder essa pergunta com base num exemplo concreto que foi na Bahia. Na Bahia, os servidores que são atuais receberam também. Não receberam, não foi o mesmo tratamento, né? Eu vou explicar mais na frente, não foi o mesmo tratamento dado, evidentemente, aos servidores daquele período, mas lá eles receberam 30%, se eu não me engano, da segunda parcela. Então, vamos anotar essa situação. Bom, outro questionamento, feito isso da questão dos beneficiários. Qual será o valor a receber? Que é uma outra questão também muito complexa. Bom, vejam bem, já foi estabelecido o período, nós temos aqui que abordar algumas coisas. O valor depositado no dia 29/2, foi a primeira parcela, ele é de 938 milhões. 60% daria 563 milhões, 60% para pagamento aos profissionais do magistério. Então, seria uma matemática muito simples. Mas aí vem um outro problema. O que deve ser considerado valor do Fundef? Todo o valor ali, ele é do Fundef? Então, vejam bem. Porque o que eu digo isso? A emenda constitucional 114, que ela é de dezembro de 2021, a emenda constitucional 114, foi ela que estabeleceu o direito do servidor de receber 60%. Ele fala, no mínimo 60% deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão. Vejam só como é importante, e o Matheus até falou sobre isso. Antes de 2021, antes da emenda constitucional 114, olha que interessante e grave, o TCM, TCU, Ministério Público Federal, os municípios, todos eram contrários a pagamento dos 60% para o magistério. A partir desta emenda é que encerrou essa discussão. E, paralelo a isso, estava sendo discutido uma ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Constitucional, no Supremo Tribunal Federal, que discutia, vejam bem, que discutia a possibilidade, a competência do TCU estabelecer decisões sobre isso, porque o TCU já tinha decidido várias vezes que o servidor não tinha direito aos 60%. E aí se entrou com essa DPF para discutir isso. E olha só, o Supremo, inclusive, disse que o TCU poderia estabelecer isso. Porém, como já havia a emenda constitucional 114, o TCM deveria se enquadrar na nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, só a partir de 2021 é que ficou estabelecido. Infelizmente, vários municípios que receberam esse valor anterior a essa emenda simplesmente não pagaram os servidores e não tem esse questionamento de direito em relação a isso. Bom, mas uma outra coisa muito polêmica foi decidido nessa ação do Supremo Tribunal Federal, nessa DPF. O que foi? Que eles passaram a considerar
como recursos do Fundef só o valor principal. Eles retiraram os juros de mora. Eles disseram o seguinte, olha, em outras palavras, que é, que é uma decisão do Supremo e é uma interpretação que ganhou muita relevância. Disse o seguinte, e essa discussão sobre juros era para se discutir pagamento de honorários advocatícios dos escritórios que entraram com as ações pelas prefeituras, pelos estados. E disseram o seguinte, olha, o valor que é considerado do Fundef só é o valor principal. Os juros não devem ser considerados. O Fundef pode pagar também honorários. Mas se pegou essa decisão para dizer o seguinte, que todo que é considerado juros não é recurso do Fundef e que os estados podem fazer o que quiser desse valor, inclusive aplicar em recursos, em ações que não são da educação, porque esse valor entraria nos cofres da prefeitura como valor para o tesouro e não vinculado ao Fundef. Olha só essa questão que é muito importante e de certa forma, muito grave. Se a gente for considerar isso, por exemplo, o Beto até fez esse questionamento, do valor que foi depositado, 938 milhões, se nós tirarmos os juros aproximados, isso é um cálculo assim feito não exatamente, foi baseado numa outra situação. Os juros seriam aproximadamente 26%, que daria 250 milhões. Então, do valor depositado agora, atualmente, só se teria 687 milhões. Aí vem o questionamento. E aí, esse só será distribuído ou considerado valores do Fundef, esse valor principal, nós vamos com mais exemplos. Em alguns estados, como o Ceará, considerou o global, tanto o valor principal como o valor dos juros. Em outros estados, não. Só se pagou o valor considerou o valor principal. Tanto que na Bahia, eles pagaram os outros professores com o valor dos juros, uma certa parte dos juros. Então, isso aí é uma questão assim, que está rolando nos estados e municípios também. O Estado, é bom dizer, que já informalmente já disse que ele está estudando dessa forma, né? Se vai pagar só pelo valor principal ou se vai aplicar, se vai pagar com a somatória deles. Então, deixa eu ver o que tem mais aqui. Depois de tudo isso, pessoal, nós teremos, depois de estabelecer o valor, de como estabelecido o valor, estabelecido quem são os beneficiários, ainda há uma outra situação para se levar em consideração, que esse valor deve ser pago, além do período, proporcional à jornada de trabalho dos meses efetivamente no exercício do magistério da educação, ou seja, ainda tem mais esse critério estabelecido na lei. Feito isso, depois de estabelecer os beneficiários, estabelecer o valor, ainda tem um outro problema, uma outra questão a ser discutida. Se o imposto de renda vai incidir sobre o pagamento efetuado. Nós já sabemos, já foi discutido isso, que a Previdência não incide, não tem desconto de Previdência, mas o imposto de renda é uma outra discussão. Há estados que consideraram, descontaram, inclusive municípios também, e outros que estabelecem na legislação claramente estadual, municipal, que o imposto de renda não será descontado. Mas ainda tem essa outra situação. Tudo isso ele tem que ser estabelecido numa lei, está bem claro no artigo 2º da lei que eu falei em 2022, que diz assim, os estados e municípios definirão em leis específicas os percentuais e os critérios
para a divisão do rateio entre os profissionais. Então, há necessidade, é por isso que algumas pessoas, e a gente até entende, já vai cair o dinheiro, só dá o CPF. Infelizmente, não, tem todos esses fatores, né? E é por isso que o Sintep, e nós estamos pedindo reuniões há muito tempo com o Estado, porque tudo isso aqui já poderia ser definido. Não precisava o dinheiro cair, não precisava estar estabelecido. Tudo isso já poderia estar criado e o valor caía, já simplesmente distribuía. Assim sim, seria fácil. Caso contrário, como não aconteceu, tudo que eu estou falando aqui, todas essas questões, elas vão ter que ser resolvidas primeiro, Beto e Matheus, em reuniões traçadas pelo Sintep, porque representa a categoria. Deve ser deliberada pela categoria todas essas polêmicas e essas questões que eu falei agora. Para que se chegue a uma lei e depois da lei ainda tem um regulamento através de decreto? Há pessoas, por exemplo, que já faleceram, que só através de alvará, né? Alvará judicial. Então, tem uma coisa assim que não é simples, infelizmente. Não chegou o dinheiro e dividiu. É por isso que nós estamos já há tanto tempo solicitando reuniões com o governo e nada. Ao contrário, nós fomos agora surpreendidos com essa questão, com esse acordo absurdo pelo deságio. Quer dizer, o Estado está cobrando 4 bilhões. Falou quem está chegando agora. Falou outro. Oi, Prelas. Deu uma falhada no finalzinho quando tu falaste quem está chegando agora. E aí, tu puderes repetir, liga só esse teu microfone e repete esse final para a gente poder retomar. Matheus, acho que o Prelas está com problema de conexão aí, né? Embora nós estejamos no mesmo prédio, o Matheus está lá embaixo, eu estou aqui em cima do eu também acho. Deu uma quebrada na conexão dele. Deixa eu ver se ele volta, pessoal. Enquanto ele está aí voltando, a gente vai dar uma olhada aqui no chat para ver as perguntas e ver se já tem algumas respostas, tá? Porque tem muitas ainda que não foram colocadas depois que a gente fez a fala, tá? Quem chegou mais agora, pessoal? Beto, tem várias perguntas sobre o pessoal que não é do magistério, né? Administrativo, operacional, e o Brelar não chegou a tá pontuando isso. Mas a grande questão é, tá? Pela lei, esse pessoal não entra nesse critério. Tá? Por quê? Porque na época, e segundo a lei, tá? O público-alvo a ser beneficiado é o grupo do magistério. Agora, como o Beto falou no início, nada impede do governo querer fazer o repasse para esse segmento do ponto de vista dos 40%. Tá? Então, como o Beto falou, né? No início, a gente defende que todos recebam. Tá? Mas, do ponto de vista da obrigatoriedade, tá? E da inclusão, a legislação não prevê a inclusão de quem não é do magistério nos 60%. Tá? Isso já ocorreu em vários estados e sempre houve veto com relação sobre isso, e é um debate que a gente vai ter que fazer, né, com o conjunto da nossa categoria. Né? Não sei se o Brelar já voltou aí, mas, assim, tem uma pergunta também que eu achei interessante a gente informar, a previsão que o Estado vai repassar aos municípios. Não existe isso. Esse recurso é só do Estado. Esse recurso do precatório do Fundef, ele não pode ser e nem vai ser repassado ao município. Ele é um recurso do Estado que o Estado vai ter que utilizar única e exclusivamente com
os trabalhadores da rede estadual de ensino. E aí tem uma outra pergunta, Valmir, que eu acho que tu pode responder depois, mais ou menos, como é que a gente pode saber, né, que as pessoas podem consultar se os municípios fizeram o deságio dos 40%, né? Eu acho que isso é uma informação que a nossa assessoria jurídica pode estar orientando aquelas pessoas que são das redes municipais também a correr atrás dessas informações. Eu acho que é isso. Vai lá, Beto, passa aí para a coordenação. Bom, Vasco caiu, mas voltou. Tá igual o Vasco. Olha só, rapidinho aqui. Eu acho que perdeu alguma coisinha, mas tem muitas perguntas no chat, muitas são complementares, tá? Eu queria pedir para quem chegou um pouquinho depois, também aí depois dar uma revisada na live. O Velasco falou aí, pelo menos 1,5 kg, ver se vocês pegam 100 gramas aí para, né, porque a gente falou bastante, mas assim, pessoal, sobre a questão do, o Matheus está colocando, insistindo aqui, né, sobre os que têm direito, as pessoas perguntam recorrentemente isso. O Velasco falou isso, fez a fala sobre a lei, pegou a lei, explicou a lei aí, colocou a emenda constitucional. A gente só vai repetir aqui para poder ficar bem fixado, tá? Todo mundo que trabalhou no magistério no período de 98 a 2006, período de vigência do Fundef, tem direito a receber os precatórios. Agora, não é tão simples assim, em alguns casos, porque tem todo um levantamento de quem estava na folha, tem que fazer todo o processo de levantamento das informações, e é importante, pessoal, quem aí teve pessoas que infelizmente já vieram a falecer, são herdeiros, sucessores, começarem a procurar informações, né, no órgão, quem ficou representante legal, as pessoas que eram temporárias na época, pedir informações, levantar seus documentos, preparar aí a sua documentação para fazer petições também, porque como o sistema da SEDUC, muita coisa antes de 2006 não era ainda informatizado, tinha todo esse processo, todo manual ainda, é possível que pessoas não apareçam lá. Então, se você está nessa situação, você era temporário na época, alguma situação desse tipo, então se aposentou já, mas na época estava como professor ou professora, e sabe que estava nesse período de 98 a 2006, nossa orientação é começar a levantar a documentação sua, que você tem, seus contra-cheques, informações que possam comprovar, assim que tiver a regulamentação para o pagamento, comprovar a sua participação. Regulamentação em quê, Beto? O Brelas falou aqui também. O Estado do Pará, por esse recurso que chegou, está na Justiça, que deve ser passado para o Estado a qualquer momento, ele tem a obrigação, por lei, pela lei federal, de também fazer uma legislação estadual para os critérios, para a organização do processo do pagamento desse precatório. Vamos usar essa expressão. Acho que está bom, né, Brelas? Organização do processo de pagamento precatório. Tá? A lei não vai definir quem tem direito mais, tá? Porque quem tem direito, no caso, é quem já está previsto no período lá. A lei estabelece quais são o formato da organização, quais são os procedimentos para poder pagar. Mas o que nós estamos insistindo também, que são perguntas que recorrentemente apareceram aqui. Nós defendemos que todo o valor que o Estado do Pará receberá, os 943 milhões da primeira parcela, sejam pagos 60% desse valor total, 60% já pago para a nossa categoria. Desse valor total, quase 30% pelos levantamentos aí, projeções que o Brelas tem feito, tem locais que chegam a 50%, 40%, está fazendo projeções, né, Brelas? Não estão indo um valor fixo, tá? Mas desse total, cerca de quase 30%, 26%, 27%, deve ser de juros da parcela. Então, é muito recurso, são mais de 200 milhões de reais que podem sim, o Estado não é impedido de fazer uma política de valorização para toda a categoria, como no Ceará, que ele deu exemplo, que foi usado todos os juros, não para toda a categoria, mas todos os juros, e na Bahia, que foi usado parte de uma parcela para toda a categoria. E quando a gente fala toda a categoria, pessoal, nós estamos falando de magistério, mas estamos falando também dos companheiros funcionários, que embora não estejam previstos na lei, amarrados, a nossa defesa será até o fim que todos possam ter algum tipo de recebimento de abono dessas parcelas aí. O Estado não é impedido, como nós falamos. Claro que não os mesmos valores de quem está previsto no período lá, do valor principal, que está dentro das regras amarradas pela lei, pela emenda constitucional, tá? Então, esse é um debate muito forte. Agora, Brelas, tem algumas perguntas que é importante também que sejam respondidas aqui. Né? Tu já respondeste sobre a questão de quem era ensino fundamental, ensino médio, que tinha essa preocupação, uma tese que estava se
estruturando, mas isso já foi dissipado, né? Eu creio que já está bem esclarecido para todo mundo, ou bem negritado para todo mundo, que está garantido que todos que estavam nesse período, que mesmo que sejam só no ensino médio e tal, assim como nos municípios que querem educação especial, têm o direito a receber parcela do seu precatório. Mas tem uma pergunta sobre a municipalização do ensino, né? A prefeiturização que foi desenfreada no Pará desde 99 para frente, 2000 em diante, foi uma confusão. Tu acompanhaste isso na época como assessor também. Teu companheiro Antônio Carlos Gelanideu, que estava como coordenador geral na época, tem até um livro produzido sobre esse processo de municipalização do ensino. Mas a pergunta que está sendo colocada é exatamente essa. Tem muitos professores e professoras desse período, efetivos, portanto, eu digo professores aqui, pessoal, tá? Quem é companheiros funcionários de escola, eu estou me referindo aos que estão dentro dos critérios estabelecidos de maneira explícita na lei, tá? Então, aqueles que estão estabelecidos de maneira explícita na lei de 98 e 2006, que era o magistério nesse período aí, mas que os seus municípios foi municipalizado o ensino. Aí a pergunta que não quer calar, né? Como é que fica essas pessoas? O que a gente pode antecipar da municipalização para muitas pessoas aqui? O Estado passava os funcionários para o município, a sua rede física também para o município assumir, automaticamente repassava também o custo alunos, os estudantes, a matrícula e esses valores para lá, certo? Mas o Estado continuava repassando os valores do pagamento desses professores que eram depois pagos pelo município. Então, nessa confusão aí, como é que fica quem foi municipalizado? Tá? É uma pergunta que eu acho importante, porque no Pará nós sabemos que cerca de quase 110 municípios, 120 municípios, acabaram aderindo a essa prefeiturização, né, na marra, como foi feita nesses últimos anos, e aí tem essa preocupação que é importante que nós possamos responder também, tá? Brelas, anota aí. Tem mais uma coisinha só, que foi o seguinte, que tem muitas perguntas, eu acho que muitas já foram bem de certa forma, respondidas pelo Brelas, mas tem uma pergunta sobre, eu anotei aqui, o imposto de renda, o Brelas já respondeu, aqui tem uma discussão sobre isso. Nós defendemos que não haja o desconto, obviamente, né? Porque a gente tem exemplos de onde não houve esse desconto de imposto de renda e onde houve. Vou dar um exemplo de Cametá, né, Breno? Acho que foi um exemplo mais recente. O 27% de imposto de renda das parcelas que foram pagas. Então, se o professor fosse receber ali cerca de 50 mil reais, uma professora, ela teve 27% de desconto e recebeu 30 e poucos mil por causa do desconto que foi do imposto de renda, tá bom? Eu vou procurar outra pergunta que eu me perdi aqui rapidamente, mas, Melhor, retoma aí e fala, por favor, sobre municipalizados aí também, tá? Bom, pelo que eu estava lendo aqui nas perguntas, muitas perguntas já foram respondidas com o que eu falei. Não sei se, eu acho, Beto, vai ficar gravada essa nossa live. Bom, então basta o pessoal assistir novamente, que assim eu fiz algumas ponderações que já eu acho que ficaram satisfatórias. Algumas pessoas acho que estão entrando agora e por isso estão fazendo perguntas que eu já falei, mas não custa também responder, né? Estou aqui à disposição. Em relação a essa questão dos municipalizados, o que nós temos que observar é como eles eram remunerados. Se eram remunerados pelo Estado, evidentemente que as perdas, eles serão beneficiados, né? Porque houve uma perda a menor, houve um valor a menor naquele período, e em decorrência disso que, inclusive, houve ação judicial. Então, se era remunerado pelo Estado, com certeza terá direito também aos precatórios. Uma pessoa perguntou aqui que eu achei interessante, qual será o papel do Sintep agora? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que levar aquele que parece clichê, né? Mas o Sintep são todos nós, né? Nós temos que realmente fazer algumas deliberações muito importantes aqui para dar o caminho ao Sintep. Não agora, evidentemente, né? No momento correto e no fórum correto. Para tomar deliberações sobre essa questão do valor principal de juros, sobre essa questão do imposto de renda, porque se nós deixarmos o Estado tomar as medidas isoladamente,
ele com certeza vai querer pagar só o principal, com certeza ele vai querer pagar um imposto de renda, né? Algumas questões ele não pode deliberar, que está muito clara na legislação, sobre essa questão que já foram determinadas em emenda constitucional, nas leis. Mas muitas, inclusive os beneficiários, como eu falei no início, ficaram margens para serem discutidas. E volto a dizer para quem está começando agora, serão os beneficiários todos os servidores que trabalharam no período de 97 a 2006, ou serão os beneficiários só os abrangidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que é de 99 a 2003. Isso pode ser um tema de deliberação do sindicato, né? Os juros serão incorporados, isso na opinião do sindicato, das deliberações. Os juros serão incorporados no principal para pagamento só do pessoal do período, ou os juros poderão ser destinados para servidores atuais. O imposto de renda, nós vamos lutar para que não seja descontado, inclusive judicialmente, ou vamos negociar também, negociar no sentido da categoria para divisão. E aí ficou uma pergunta que também é polêmica: os servidores que não são considerados profissionais do magistério, ou seja, que não são professores e nem especialistas em educação, terão direito? Depende. Se for deliberado, inclusive pelo Estado, que os juros, pessoal, porque como eu falei, os juros podem ser considerados como valores do Tesouro, não mais do Fundef, ou seja, ele perde a obrigatoriedade da vinculação. Se ele perde, o Estado, em tese, tem a possibilidade de se pagar, inclusive para servidores que não são profissionais da educação. Isso não tem impedimento legal, isso já foi feito em outros estados, pelo menos para o grupo do magistério, que se paga dos servidores atuais. Então, essas questões deverão ser deliberadas, até digo assim, se possível, através de um consenso coordenado pelo sindicato. Eu não sei se vai ter muita polêmica, mas daí, aí eu respondo, aquela importância do sindicato participar desta negociação, como nós já solicitamos estamos solicitando há muito tempo essa questão. Aí, Beto. Deixa o Matheus vai também. Só uma questão aqui, pessoal. Brelas falou, tem muita pergunta, mas Brelas tem uma pergunta que não quer calar, que eu preciso dizer que a gente não tem a resposta agora. Precisa, tá? De precisão mesmo. 2 perguntas em uma. Tá bom? Quando é que vai cair esse dinheiro? O pessoal quer saber. E quanto é? Olha, pessoal, só para explicar de maneira mais simples aqui, que o Brelas e o Matheus podem aprofundar, mas rapidamente. O valor está depositado em juízo. Como escrito no orçamento da União ano passado, este ano o Estado vai receber o recurso. Então, até dezembro ele tem que executar esse recurso, correto? Teoricamente tem até dezembro. Mas se o valor for repassado ao Estado, já nesses dias agora, vamos dizer, no próximo mês, final do mês de março, mês de abril, a Justiça repassa aos cofres do Estado esse dinheiro, é um dinheiro que nós temos o nosso direito lá dentro por conta da nossa luta. Tá? Porque tem muita gente preocupada aqui no chat, nas perguntas, acompanhando. É normal que sejam preocupados e preocupadas. Quando recebe, como é que recebe, o que tem direito. A gente não pode abrir mão de nenhum centavo, porque isso foi muito esforço político e de mobilização do sindicato, não só do sindicato, claro, do sindicato da região Norte e Nordeste, que se organizaram. Emenda, lei, não vieram de graça, não caíram do céu, certo? Porque se dependesse de Helder Barbalho ou dos prefeitos aí das suas cidades, nenhum centavo chegaria aos bolsos ou então às mãos de nenhum trabalhador de educação. Nós sabemos disso. Só está vindo agora o direito porque nós conquistamos esse direito, certo? Agora, quando o Estado recebeu o recurso, tem que fazer o procedimento da legislação. Nós já fizemos várias provocações ao Estado.
Já tinha uma provocação da própria Ouvidoria Geral do Estado aos demais órgãos. Nós vamos disponibilizar depois esse ofício, inclusive, que chegou ontem para nós. A ouvidoria também se manifesta, porque nós solicitamos, durante as negociações da greve, solicitamos que o Estado abra o diálogo sobre o precatório. E a ouvidoria fez uma provocação aos outros órgãos para que nós pudéssemos sentar e debater sobre a questão do precatório. Mas, como disse o Brelas, para nossa ingrata surpresa, hoje, no dia de hoje, dia de nossa live, dia 13 de março, saiu, e nós soubemos porque estamos habilitados no processo no Supremo Tribunal Federal, a informação que o governo negociou um valor que é a parte controversa, que ainda estava em discussão judicial. O governo negociou com o governo federal, o governo estadual negociou com o governo federal, o pagamento disso com um deságio. Deságio é uma palavra bonita para dizer desconto, né? E um desconto pesado, pessoal, porque o Estado tinha para receber tinha como cobrança, além dos valores que já vão chegar, que estão aí desse ano, 1 bilhão e mais 1 bilhão ano que vem, né? Provavelmente ano que vem, porque tem que entrar no orçamento da União até abril desse ano, né, Brelas? A próxima parcela. Mas, além desses valores que já estavam garantidos, tem um valor que está sendo questionado na Justiça. E o Estado fez um acordo de 4 bilhões de receber 800 milhões. Isso não é só um problema para quem tem o direito, como nós, a receber parcela disso. Isso é um problema para a estrutura do Estado, porque esse dinheiro, a parte que não é obrigatória a pagar para a nossa categoria, repito, que nós conquistamos o direito, a outra parte deve ser investida na educação. Existe decisão sobre isso do Supremo e do Tribunal de Contas da União também. Agora, os juros que eles querem fazer uma malandragem de usar para qualquer coisa que não seja educação. Mas tem uma parcela grande dos recursos que também são obrigadas a ser usadas em quê, pessoal? Em material, na questão estrutural, que é péssima das escolas estaduais, nós sabemos disso, na garantia de todo o suporte educacional. Então, o Estado abrir mão de recursos para poder antecipar uma parcela por uma pressa de receber o dinheiro é um problema que nós temos que debater isso depois com mais tranquilidade. Vamos procurar também, além do Brelas que está aqui acompanhando isso, os que são os companheiros que acompanham da Frente Norte e Nordeste, o setor jurídico, que nós, inclusive, estamos junto com eles lá no diálogo, porque nós precisamos ter uma decisão da categoria sobre isso também. Se a gente vai questionar essa decisão, porque nós somos parte do processo, como bem disse o Brelas, no Supremo Tribunal Federal. Então, quando, pessoal, vai sair o dinheiro? Depositando, tendo a lei, o caminho trâmite vai se aproximando cada vez mais. Nós não podemos dizer que vai ser em junho, que vai ser em maio, que vai ser em julho, que vai ser em agosto, porque a gente não pode dar uma certeza e depois ser cobrado, porque nós somos nós agora que estamos com recurso. Primeiro está na Justiça, vai ser depositado para o governo do Estado, mas vai ser pago esse ano. Alguns perguntaram, mas vai sair meio que assim cético? Olha, se você está numa situação dessa de ceticismo, dá uma respirada, olha porque a gente está explicando aqui e retoma a esperança, pô. Não vai deixar esse ceticismo, esse desânimo tomar conta, porque é isso que o governo quer. Uma categoria desanimada, não vai dar em nada, não tem jeito. Se a gente fosse parar nesse debate de não vai dar nada, não vai ter jeito, nós nem teríamos direito a estar falando o que a gente está falando hoje aqui do direito ao precatório, certo? Então se anime para a luta, porque não precisa pressionar o governo também em alguns aspectos aí, provavelmente, porque pelo tratamento que ele tem dado ao sindicato de não sentar para negociar, de fato, e apresentar esses números de maneira transparente, está mostrando para a gente que não estão com boa intenção, que não estão com uma discussão de fato aberta com a nossa categoria sobre esses recursos. E quanto vai ser para cada um? E aí, o Maria já falou aqui, depende da carreira, porque isso está estabelecido na lei, depende da carreira de cada um. Quanto é o valor que a gente vai receber? É do total, é de parte? Então, depende de tudo isso, pessoal. Se for 60% de 1 bilhão, é um valor. Se for 60% de 500 milhões, é outro valor. Quando se divide isso, os valores são diferenciados também. Então, só tem como ter certeza de dizer, olha, a previsão de recursos que nós vamos receber. Previsão não, o valor que ficou definido que nós receberemos é X, e com base nesse valor geral, a gente pode fazer até, inclusive, mais ou menos aproximações. Não projeções científicas muito certinhas, mas projeções do que vai ser, tá? Mas todo mundo vai ter, nesse período, direito a receber. E nós defendemos que todo mundo, além desse período, inclusive os companheiros funcionários, tenham direito também, porque a educação se faz com todas e todos que estão aqui nesse momento de debate também, tá? Vamos lá, para lá ver alguma coisa, Matheus, para a gente poder começar a pensar no nosso encerramento. Tá. Só para encerrar, a pergunta de novo que todos estão fazendo e que a gente não vai conseguir responder é quanto nós vamos receber. Tanto que alguém disse aí, para de enrolação, ele acha que é enrolação, e diz quando é que nós vamos receber. Nós falamos aqui todos os critérios
tudo que tem que ser feito para poder chegar ao pagamento, né? E não somos nós quem vai pagar, é o Estado. Nós estamos fazendo uma análise aqui de acordo com o que a lei estabelece, né? Na verdade, essa pergunta nós temos que fazer, estamos fazendo para o Estado, mas nós temos alguns elementos concretos, objetivos, que nos levam a dizer, por exemplo, primeiro, o valor ainda não caiu na conta do Estado, ele tem que cair. Depois que ele cai na conta do Estado, nós temos que saber, o Estado tem que saber quais são os beneficiários. Nós colocamos a dificuldade do beneficiário. Por exemplo, são servidores daquele período, são servidores que trabalharam naquele período e nem estão mais nem no Estado, não estão mais nem na cidade, não estão mais nem vivos. Eles vão receber os herdeiros e tal deles. Tudo isso vai ter que ser definido primeiro, quem são, até para fazer a divisão. Se a gente tem um dinheiro e nós temos que dividir, nós temos que saber quem são essas pessoas, né? E aí, desse valor, vai ser juros ou vai ser os juros e o principal, tudo, ou vai tirar, vai ter... Tudo isso tem que ser deliberado, escrito numa lei e num regulamento, e ser dado tempo para que essas pessoas sumidas, digamos assim, se habilitem no processo. As pessoas que ainda estão no quadro do Estado, vai ser mais fácil de serem localizadas, evidentemente, né? Inclusive, não precisa fazer nada, já que estão lá. E provavelmente é isso que acontece, o Estado vai emitir uma lista de servidores beneficiários, para que determinada pessoa que trabalhou naquele período diz, olha, eu não estou aí, eu trabalhei, e se habilita. Tudo isso tem que determinado para poder pagar. Vai ser em 1 mês, 2 meses, 3 meses, ninguém sabe. Todo esse procedimento vai ser feito. Uma pessoa perguntou aí, que é interessante, se o fato de ser ano eleitoral vai impedir. Não, porque esse dinheiro já está previsto, não vai ter essa característica, embora possa ser usado. Mas essa não vai ter essa característica, então não impede o ano eleitoral. Então nós não temos, infelizmente, essa resposta objetiva. Quando nós vamos receber? É isso que nós queremos saber. Quando vai cair no nosso bolso? Que é interessante, que é isso que realmente todo mundo está querendo, mas nós não vamos ter essa pergunta, e muito menos o valor. Nós não sabemos também o valor, porque depende de toda essa complexidade, de todos esses fatores que nós falamos hoje para poder fazer isso. E nós vamos, Matheus e Beto, até para encerrar, continuar discutindo isso, né? Porque tem muitas pessoas que fizeram realmente perguntas, né, que não vai ser possível responder agora, mas eu já posso que me chamou a atenção, que muitas pessoas são de municípios, pessoal. Logo no início nós falamos que a live ela é específica para o precatório do Estado, né? Mas isso, cada município tem o seu processo judicial, e nós temos que saber o andamento de cada processo. Tem processo, para vocês terem uma ideia, que ainda nem foi julgado, outros já foram julgados, já se pagou uma parcela, tem município que já se pagou tudo. Então cada município tem o seu processo, e cada processo tem a sua tramitação, né, específica. O que nós temos que saber, tanto o sindicato, de modo de entidade, como cada servidor, é como o processo daquele respectivo município está tramitando, para poder nós sabermos realmente como anda e está fazendo. Nós estamos fazendo um esforço muito grande, porque esses processos também foram ingressados, né, na justiça pelos respectivos municípios e não pelo sindicato. Então, nós temos que fazer um trabalho muito grande para localizar, até porque as prefeituras, uma grande parte das prefeituras simplesmente ocultam informações também, né? Dificultam essas informações. Mas aí talvez aí o Sintep já serve como sugestão para fazermos novas lives, inclusive tratando dos precatórios dos municípios.
Então, Matheus. Finalizar, tá, pessoal? Assim, eu vi muitas perguntas, né? Como o Brelas colocou, tá? A gente não tem como dizer se já vai cair amanhã. Tiveram várias perguntas. É verdade que vai receber só 8 mil? Não é verdade, pessoal. Tá? Por quê? Porque vai depender do valor que vai entrar, e a gente já tem os números. No entanto, a gente precisa saber qual a posição do governo do Estado. Por exemplo, o Estado vai abrir mão de imposto de renda, do valor, do percentual referente ao imposto de renda? É o primeiro ponto. Se o Estado abrir mão, nós vamos ter mais dinheiro para receber. Segundo ponto, nós vamos incluir os juros nesse montante de 60%. Se o Estado garantir a inclusão dos recursos da atualização dos valores, nós vamos ter mais dinheiro para receber. E para que isso tudo, para que essa regra toda, de que forma, quem vai receber, os municipalizados vão receber, os municipalizados entraram pela rede estadual. O nosso entendimento é que eles têm que receber. Então, tudo isso, todas essas perguntas, elas terão que ser consolidadas por uma lei estadual que vai definir critérios, que vai definir os cálculos, como é que vai ser calculado para cada um, como o Beto já falou, vai levar em consideração a carga horária do professor, o período do recorte temporal em que será pago, né, como o Brelas disse, pode ser que o judiciário entenda como o período da execução da ação, do período que tramitou a ação, ou do período do Fundef, ou todos. O que tem que ser considerado são as pessoas que trabalharam no período maior da lei. Então, essa pessoa vai ter um montante maior, né? Então, tudo isso, para que, de fato, a gente chegue nesse pagamento, para chegar no bolso do professor, ele passa por uma criação de uma lei. E quem vai enviar a lei é o governo do Estado. É por isso que nós estamos, desde o ano passado, já numa previsão de que entraria esse dinheiro na conta do Estado, tentando construir, tá, esses critérios. Tá? E nós vamos nos girar para esse ponto de pauta. Como o Beto falou, nós tivemos em uma reunião da nossa agenda de greve na Casa Civil, e a gente pediu a interlocução do ouvidor do Estado, e o ouvidor fez a interlocução, está fazendo a interlocução. Agora, tá, pessoal, para finalizar, Beto, o caminho já está mais claro. O governo já sabe o montante que está colocado. O que a gente tem que discutir com o governo é esse montante. O que vocês estão pensando em fazer? A nossa proposta é essa. A gente já falou aqui na live, né? E nós vamos ter que fazer, possivelmente, várias lives sobre isso e Assembleia Geral. Então, pessoal, nós estamos nesse processo todo de debate. Não tem como prever, e não é um processo simples, como o Brelas colocou já, tá? Quem é temporário, foi temporário, tem direito a receber. A lei permite isso e vai ser incluso nesse processo. E precisa ter um levantamento para isso, de quem são essas pessoas. Então, nós temos um caminho a seguir. O Estado não tem como protelar judicialmente isso, não tem como protelar, não tem ele não nos pagar, certo? Agora, ele pode abacanhar das diversas formas que a gente já falou aqui nessa live. Né? Então, o caminho é esse. A alternativa é essa. A pressão política da nossa categoria ela é essencial nesse processo, porque o governo precisa sentir uma pressão nossa com relação a essa pauta. É um pouco isso, Beto, coordena aí. Vamos ver aí como é que a gente vai seguir lutando. Bom, nós vamos, pessoal, nós provavelmente nós vamos ter que realizar uma assembleia, então vamos definir isso na coordenação, claro, para tirar alguns encaminhamentos. Primeiro, a gente quer tentar reunir com o governo, tirar algumas informações, mas alguns encaminhamentos precisam ser deliberados pela nossa categoria, inclusive, sobre o que o sindicato vai defender e vai encaminhar. Tá? Por exemplo, nós falamos aqui sobre o deságio que o governo aceitou do governo federal para receber 800 milhões de reais. Né? Se a gente vai acionar o judiciário no Supremo, enfim, a gente precisa deliberar isso com a categoria, a gente vai tirar o melhor momento para fazer algumas coisas. Mas eu queria pedir para vocês que estão aqui, primeiro agradecer quem ficou na live até agora. Mais de 600 pessoas acompanharam aqui a live. Isso é um público muito bom, né? Para um horário que a gente teve que fazer por conta de uma série de limitações, um horário que a gente sabe que tem muita gente na escola.
Mas o que eu quero pedir para vocês, nós queremos pedir para vocês primeiro aqui, tá? É o seguinte, todo mundo que está aqui na live tem um papel aqui de pegar esse link do Sintep estadual e compartilhar no seu grupo de escola e colocar lá, pessoal, assistam o nosso debate da nossa precatória, precisamos nos organizar, precisamos estar atentos, precisamos lutar pelo nosso precatório, tá? Coloca um texto lá motivador para a nossa categoria. Nós não podemos deixar por isso mesmo, deixar parar, tá? Vai ser de qualquer jeito. Alguns perguntaram assim mesmo, mas o Helder pode ficar com esse dinheiro? Não pode, tá? Não pode, porque tem lei que nós amarramos. Ele não pode fazer o que ele bem entende. Se pudesse, claro, tio, dificilmente teria como ver alguma coisa, alguma cor do dinheiro, como a gente diz, né? Tem que usar para tudo, menos para valorizar a nossa categoria. Mas não pode, tá? Tem lei. Agora o Matheus já deixou o resultado final. Então, só para poder, o resumo final, só para poder colocar para vocês aqui, para vocês compartilharem e colocarem assim o trecho, afinal de contas, as perguntas que tem muitas aqui. Quem vai ter direito? Tudo isso aí, tá? Primeiro ponto, qual é o período? É o período de vigência do Fundef. Nós começamos com essa fala e vamos terminar com ela. 98 a 2006, todo mundo que está no magistério ou estava no magistério nesse período tem direito a receber. Ah, mas eu estava só um ano desses anos todos. Vai ser proporcional, obviamente. 2 anos, vai ser proporcional. Fiquei entre 98 e 2001, proporcional, tá? Mas ficou todo o período, obviamente vai ter o valor completo. Quem é que tem direito, pessoal? Nesse caso que a lei amarrou, isso é o grupo do magistério, mesmo que tenha sido temporário na época, mesmo que já esteja aposentado, mas que participou desse período, né, direções de escola, inclusive, que estavam aí na função de direção de escola, todos têm direito a receber parcela do valor, tá bom? Mas quem já morreu, foi perguntado isso aqui, né? Herdeiros, sucessores, terão direito, tem um caminho mais espinhoso, tem que ter mais atenção. O Bernardo chegou a falar, inclusive, sobre né, tem que fazer uma cobrança judicial sobre isso, né, Bernardo? Mas, enfim, tá? Que nós possamos estar atentos, porque esses caminhos aí vão ser mais discutidos. Então, quem é que tem direito? Essas pessoas. O que é que nós defendemos, além disso? Aí vem as perguntas, né? Primeiro, o valor todo do Fundef, todo o valor que nós temos direito, seja de juros, seja da parcela principal, os 60% disso tudo, seja convertido de pagamento para a nossa categoria através de abono, tá? Quem estava no período do valor principal, ok, está amarrado ali, e para os que não estavam nesse período, os que estavam depois do período, os que estavam aí, que são funcionários de escola, todos, tá? Porque isso unifica, pessoal, a nossa categoria. Às vezes a gente pensa num cálculo que é muito errado, que é um cálculo matemático, mas não é político. Que é assim, não, eu vou brigar para que só esse grupo aqui receba, porque vai aumentar o bolo. Quem disse, Berenice? Porque se o governo mete no imposto de renda de 27,5%, vão meter o encametal, quem falou aí, tá? Se o governo não paga a parcela dos juros, se o governo dificulta esse processo, quem disse que o valor é maior? Pode ser até menor no final das contas, porque o governo vai comendo o que ele pode ali. Tá? Então, quanto mais unidade da categoria, mais participação, melhor. Então, a gente está fazendo um debate para que todos. Agora, quando vai ser pago muito recorrente? Este ano tem que ser pago. Durante este ano, vai ter o procedimento da lei e outros processos de negociação. Quanto é o valor? Já falamos, proporcional à jornada, depende do tempo que a pessoa ficou, depende do valor total que de fato vai ser repassado, né, que vai ser garantido. Então, se o valor está depositado em juízo, a qualquer momento vem para a conta do Estado. Vindo para a conta do Estado, nós vamos ter que discutir a lei e os critérios todos para organizar, para que nós possamos ter o recebimento. Então, esse é um resumo da ópera, que a gente precisa, a partir daqui, debater a partir daqui para frente. Não voltar lá na estaca zero, né, para falar de novo o que a gente já tem dito, porque se a gente não consegue dominar o tema, e é importante, por isso que eu falei, pega esse link, mande para a nossa categoria, na sua escola, em qualquer local desse estado, para a gente poder fazer o debate. Caiu aí, Beto? Vamos encerrando aí, Beto. Encerra aí, Beto. Pessoal, dá para ouvir? Tá ouvindo, Brelas? Então, vamos encerrar nossa live, tá? Foi a primeira live específica sobre esse tema, com mais acúmulo de informações. E assim que a gente tiver novas informações, a gente vai fazer novas lives, vamos fazer assembleia. Quero agradecer
a participação de todos que estiveram aqui conosco, como o Beto já disse, né? E é isso aí, vamos seguir lutando, porque se não houver luta da nossa categoria, né, nós vamos, não só luta e unidade da nossa categoria, nós podemos ter muito prejuízo, tá, pessoal? Claramente falando, para finalizar, a unidade ela é essencial. Esse debate, onde foi feito, no Ceará, na Bahia, em Pernambuco, ele foi muito conflitante no que envolve a nossa categoria. E a gente precisa ter esses estados como experiência, porque eles estão mais avançados que a gente, e seguir nos organizando com base em todo o processo que a gente já tem acumulado, para que a gente possa avançar na melhor forma possível. E o embate, o eixo central agora da nossa luta é pagamento do piso, que o governo já sinalizou que vai apontar para abril, já encaminhou o projeto de lei, já colocou a tabela, a gente pode divulgar aí, Beto, no site a tabela. Tá? E outro ponto, progressão horizontal, não vamos abrir mão da progressão horizontal. Reajuste para quem não é do magistério, tá? Que são os demais colegas nossos que trabalham junto conosco nas escolas, que não são do magistério, também precisa ter o reajuste, e tem vários pontos, né? Quero agradecer a participação de todos, e essa é a primeira de várias que a gente vai fazer. Um abraço a todas e todos que estiveram conosco.